Para classificar as rochas ígneas, é necessário determinar a análise modal dos minerais que contêm essa rocha, que corresponde à porcentagem volumétrica dos minerais constituintes, também conhecida como quantidade modal ou simplesmente moda. A determinação da análise modal de uma amostra é feita através da visualização da distribuição dos minerais, determinando a proporção dessa distribuição em relação ao volume total da rocha. Sua estimativa será útil na classificação das rochas ígneas. De um modo geral, a análise modal apresenta vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que é baseada na composição mineralógica real da rocha. Fornece resultados confiáveis, não necessita de análises químicas e é bastante difundida mundialmente. Já as desvantagens é que rochas muito finas tornam-se difíceis de ser avaliadas e que rochas muito grossas podem fornecer resultados pouco confiáveis. Para determinar o nome de uma rocha ígnea, utilizamos o diagrama de classificação, determinada pela Subcomissão da União Internacional de Ciências Geológicas, ou IUGS, que adotou a composição mineralógica quantitativa, ou a MODA, e a granulometria semi-quantitativa como os únicos critérios de classificação das rochas ígneas, não dependendo da gênese, modo de ocorrência geológica e textura específica, denominada de classificação descritiva quantitativa, ou diagrama trilinear duplo de Strijkaisen. Esse diagrama foi proposto em 1967 por Albert Strijkaisen para a classificação das rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas. Os principais parâmetros de classificação é a abundância volumétrica relativa dos minerais félsicos, também conhecido como moda, isto é, quartzo representado pela letra Q, feldspato alcalino pela letra A, e plagioclásio pela letra P, e F representando os feldspatóides. A imagem mostra os vários tipos de rochas ígneas determinados pelo diagrama de Strijkaisen para rochas plutônicas e rochas vulcânicas. Esses diagramas são muito utilizados para a determinação de rochas ígneas. Para determinar o nome de uma rocha ígnea na prática, primeiro determine a moda, ou seja, a porcentagem total dos minerais existentes na amostra. Posteriormente, normalize os valores obtidos para 100% de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. Como exemplo, considere essa amostra de uma rocha a ser identificada. Nela temos como componentes o mineral quartzo em uma proporção de 35% em sua amostra, ortoclásio representando 25%, plagioclásio representando outros 25% e biotita, que representa 15% de proporção na sua amostra. A soma da análise modal na amostra deve totalizar 100%. Para normalizar os valores obtidos para 100%, devemos excluir as espécies minerais que não constam no diagrama, ou seja, a biotita. Desse modo, excluindo a biotita, temos quartzo 35%, ortoclásio 25%, plagioclásio 25%, cujo somatório total equivale a 85%. Os valores desses minerais normalizados ou recalculados para 100%, pela divisão do valor individual pelo somatório total dos minerais dividindo por 100. Fazendo isso para todas as amostras, obtemos valores proporcionais de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio na minha amostra, cuja somatória deve totalizar 100%. Após normalizar os valores de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, o próximo passo é plotar no diagrama para a obtenção do nome da rocha. Para tanto, devemos compreender que os vértices dos triângulos correspondem a 100% do mineral correspondente. O lado diametralmente oposto corresponde a 0%. Desse modo, esse vértice representa 100% de quartzo e a reta diametralmente oposta representa 0% de quartzo. E os valores crescem gradualmente em retas paralelas à base para o vértice do quartzo. De posse dessas informações, resta-nos plotar o valor do quartzo normalizado, fazendo a contagem
através da régua graduada até alcançar um valor de 41,2. Já o vértice à esquerda do triângulo representa 100% de feldspato alcalino e a reta diametralmente oposta representa 0%. Plotando o valor normalizado de feldspato alcalino ou ortoclásio no diagrama, temos 29,4. E o vértice à direita corresponde a 100% de plagioclásio e a reta diametralmente oposta representa 0%. Fazendo a plotagem do valor de plagioclásio de 29,4, encontramos o ponto correspondente à nossa amostra, através da interseção entre as três retas traçadas. Assim, no diagrama Streikaiser, essa amostra cai no campo dos granitos. Os granitos podem ser subdivididos em duas partes, representada por essa linha tracejada. Aquela mais à esquerda representa os cianogranitos e a mais à direita, os monzogranitos. De um modo geral, eles são utilizados para rochas que possuem no mínimo um total de 10% de minerais, como o quartzo, o plagioclásio, o feldspato alcalino e os feldspatoides. Quando o total de minerais que contém na sua amostra apresenta valores inferiores a 10% de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e feldspatoides, utilizamos outros diagramas específicos para rochas ultramáficas. Quando a amostra apresenta mais de 90% de minerais máficos, como representado nos diagramas de olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio. Nela ocorre uma série de rochas ultramáficas que podem ser caracterizadas também normalizando os valores da proporção modal dos minerais contidos na amostra e plotando no diagrama. Esse diagrama é muito utilizado para classificar dois tipos de rochas, ou seja, os peridotitos, aqueles que apresentam uma composição modal acima de 40% de olivina, dos piroxenitos, que são rochas ultramáficas que apresentam uma composição modal de olivina menor que 40%. Outras rochas que apresentam mais de 90% de minerais máficos estão presentes no diagrama trilinear plagioclásio, piroxênio e olivina. Classificação útil na determinação de rochas gabbroicas. Existe um outro diagrama onde os vértices é composto por olivina, piroxênio e hornblenda. E uma última classificação que contém plagioclásio, piroxênio e hornblenda. Existe uma série de rochas ígneas que são produzidas através das erupções vulcânicas, conhecidas como rochas piroclásticas. A classificação desse tipo de rocha é baseada no tipo de material, ou seja, as cinzas vulcânicas são aquelas que apresentam diâmetro menor que 2 milímetros, o lápile apresenta diâmetro entre 2 e 64 milímetros e os blocos e bombas com diâmetros acima de 64 milímetros. Rochas inteiramente formadas por cinzas vulcânicas são de granulometria fina e conhecida como tufitos. Já as rochas que apresentam diâmetro médio entre 2 e 64 milímetros compreende os lápiles e a rocha resultante são os lapilitos. Já as rochas que apresentam blocos ou bombas, ou seja, partículas com diâmetro acima de 74 milímetros, são conhecidas como brechas piroclásticas ou aglomerados. Outra classificação bastante utilizada é a que compreende um diagrama trilinear cujos vértices compreendem o vidro vulcânico, fragmentos de rocha e cristais. Rochas onde predomina vidro vulcânico e materiais piroclásticos são conhecidos como tufitos vítricos. Já as rochas piroclásticas que apresentam fragmentos de rocha, uma matriz de cinzas vulcânicas e lápiles, são conhecidos como tufito lítico. Já as rochas que apresentam grandes proporções de cristais imersos em cinzas vulcânicas são conhecidas como tufitos cristalinos. Uma das características peculiares das rochas piroclásticas é a presença de ignibritos. São rochas conhecidas como tufitos soldados. Eles são formados quando parte dos fragmentos das rochas, quando depositados, estão ainda em estado de fusão, quando ocorre deformação e soldamento dos sedimentos ou cinzas vulcânicas, originando estruturas de fluidez típicas.
como mostrado na imagem. Essas rochas são compostas predominantemente de cinzas vulcânicas, mas eventualmente podem conter lápis intensamente deformado e orientado. De um modo geral, eles são formados em fluxos piroclásticos de alta densidade que se movem em altas velocidades, formados por uma parte basal mais densa, alta temperatura, e a porção superior de temperatura mais baixa, associada a nuvens de cinza de gases. Esse contexto está bem representado por essa nuvem ardente que desce uma encosta de um vulcão representado na imagem animada. Outra rocha vulcânica peculiar é a pedra pómez ou púmice, que corresponde a uma rocha vulcânica de muito baixa densidade. Elas são formadas quando gases e lavas formam um coloide que por arrefecimento solidifica sob a forma de uma rocha esponjosa. É o menos denso de todas as rochas piroclásticas, sendo comum apresentar uma densidade inferior à da água. Já as escórias vulcânicas são fragmentos piroclásticos de lava vesiculada, normalmente com tamanho de milímetros a centímetros, que são ejetados em erupções vulcânicas explosivas e caem junto com cinzas, bombas e outros fragmentos piroclásticos, formando os tufos vulcânicos. De um modo geral, corresponde a uma variante textural da púmice, sendo menos vesicular, mais densa e geralmente de composição andesítica ou basáltica. Por fim, quais critérios devo utilizar para realizar uma boa descrição de rochas ígneas? O primeiro passo para a descrição das rochas ígneas é observar e reconhecer esse tipo de rocha. Posteriormente, descrever suas características principais, para posteriormente classificar e dar o nome à rocha ígnea. Para tanto, devemos observar e reconhecer alguns parâmetros como cor, textura, estrutura, cristalinidade, tamanho relativo, granulação, homogeneidade granulométrica, mineralogia, representada pela análise modal, acidez, índice de cor e o nome da rocha através da classificação usando os diagramas de classificação de rochas ígneas. Considerando a rocha em questão, para fazer uma boa descrição dessa rocha, é necessário identificar os parâmetros contidos nela. Desse modo, podemos descrever essa rocha como uma rocha de coloração rosa. Logo, o primeiro parâmetro a ser analisado é a cor. Plutônica. O segundo parâmetro é o ambiente de formação, ou seja, por ter cristais grossos, essa rocha foi cristalizada em profundidade ou no interior do planeta Terra. Intermediária, logo o terceiro parâmetro é a acidez ou o teor de sílica que contém na sua amostra. Fanerítica, representando a textura dessa rocha através dos cristais que são visíveis ao olho nu. Isotrópica, que compreende a estrutura. Holocristalina, que representa o grau de cristalinidade da sua amostra. Equigranular grossa, representando a homogeneidade granulométrica, sendo que a maioria dos cristais apresenta 10 milímetros de diâmetro, representando os tamanhos dos cristais. Hololeucocrática, com índice de cor em torno de 7%, composta mineralogicamente por feldspato potássico, que representa a mineralogia, em torno de 30%, que representa a análise modal, plagioclase 35%, quartzo 25%, anfibólio 3% e biotita 7%. Por fim, algumas observações gerais. Alguns plagioclases euédricos, ou seja, limitados por superfícies planas, se destacam por exibirem dimensões superiores a 20 mm em relação à maioria dos cristais. Observa-se a presença de veios milimétricos de epidoto, bem como de enclave centimétrico máfico arredondado, parcialmente digerido. Portanto, os principais componentes identificados são o quartzo, com a moda de 25%, ortoclásio 30%, plagioclásio 35%, biotita 7% e anfibólio 3%. Os minerais que compõem no diagrama Steinkeisen, recalculados para 100%, tem esse quartzo 27,8%, ortoclásio 33,3%, plagioclásio 38,9%. Plotando esses valores no diagrama, encontramos que a interseção cai no campo dos granitos e, mais precisamente, no campo dos monzogranitos. Desse modo,
Com base nas características descritas na composição modal e na granulometria quantitativa, essa rocha é classificada como um anfibólio-biotita mosogranito. Ou seja, o mosogranito é uma rocha que contém feldspato potássico, plagioclásio e quartzo. Por conter quantidades apreciáveis de anfibólio e biotita, esses minerais estão contidos no nome da rocha, sendo que aqueles que têm maior proporção modal ficam mais próximos do nome da rocha.